5 de setembro foi o Dia da Amazônia e também o Dia Internacional das Mulheres Indígenas, e eu quero aproveitar a data para falar sobre o marco temporal e conservação ambiental. Mas antes de falar disso tudo, mano, vamos entender o que é a Amazônia? A Amazônia é um bioma, ou seja, um conjunto de ecossistemas com uma combinação única de clima, flora e fauna. O bioma amazônico, ele ocupa uma área de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, mano, divididos entre 9 países. Desses 7 milhões, cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados estão em solo brasileiro, o que corresponde a mais de 40% do território do nosso país, tá ligado? Mesmo sendo o nosso bioma mais preservado, cerca de 20% da sua área já foi devastada. O desmatamento, as queimadas, o garimpo e, em primeiro lugar, a pecuária são os maiores destruidores do bioma amazônico. Essas ações, mano, elas causam graves mudanças climáticas em todo o planeta, tá ligado? Incluindo o aquecimento global. Sabe na onde que menos tem acontecido essa devastação ambiental? Nos territórios indígenas. Essas áreas, elas são as mais bem conservadas em todo o Brasil, onde a natureza está sendo mais protegida e onde acontecem as maiores ações de reflorestamento. Esse é um dos motivos para todos nós se posicionar contra o marco temporal. Mas o que é isso? Para explicar, eu vou voltar lá em 1500. Ano em que os portugueses invadiu o Pindorama, o que eles depois iam passar a chamar de Brasil. Até então, todo esse território era habitado por diferentes povos indígenas, que passaram a ser mortos e escravizados pelos colonizadores. Em meio a invasões e guerras, esses povos foram sendo obrigados a deixar seus territórios e a migrar para outros, geralmente se afastando dos litoral e indo em direção aos interiores do continente. Depois de 5 séculos de opressão, a Constituição Federal estabelecida em 1988, mesmo com muitas limitações, ela trouxe avanços formais para as populações indígenas. A principal delas, mano, foi o reconhecimento do direito originário desses povos sobre suas terras, ou seja, um direito anterior à criação do próprio Estado brasileiro, reconhecendo o óbvio, que os indígenas foram e são os primeiros habitantes desse território. Mas como eu disse, mano, a Constituição trouxe alguns avanços formais. Na prática, os conflitos por terra permaneceram. Garimpeiros, madeireiros, agropecuaristas continuaram invadindo territórios indígenas e forçando muitos deles a migrar para outras regiões. Essas invasões, mano, elas se tornam mais fáceis quando o Estado não demarca e não protege esses territórios. Em 2009, um desses conflitos chegou no Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário no Brasil e que tem a função de garantir que a Constituição Federal seja cumprida. O conflito em questão envolvia indígenas e latifundiários do estado de Roraima. E para resolver a questão sobre a quem pertencia a terra Raposo Serra do Sol, os ministros argumentaram a favor dos povos originários, alegando que eles já estavam lá em 5 de outubro de 1988, quando passou a valer a atual Constituição brasileira. Porém, mano, esse argumento abriu uma brecha para que no mesmo ano o estado de Santa Catarina atacasse o povo Xhokleng. Essa etnia é vítima de confrontos e tentativas de extermínio há muito tempo. E naquele ano, a Justiça Federal de Santa Catarina aceitou o pedido de reintegração de posse feito pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente do Estado, usando o argumento do marco temporal. Em 2013, mano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região usou a mesma ideia para manter a reintegração de posse. Mas em 2016, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, levou o caso para o STF, questionando a constitucionalidade da tese do marco temporal. Ou seja, se realmente é constitucional que os povos indígenas só possam reivindicar territórios que eles já ocupavam tradicionalmente em 5 de outubro de 1988. Em abril de 2019, os ministros decidiu que o julgamento desse caso específico vai ter repercussão geral, ou seja, que a decisão sobre ele vai servir de referência para todos os julgamentos envolvendo terras indígenas no Brasil em todas as instâncias do Poder Judiciário. Atualmente, mano, existem dezenas de disputas judiciais sobre a posse de terras indígenas, mas também existem muitos projetos de lei que tentam dificultar ou acabar com as demarcações. Como a decisão do STF vai ter essa repercussão geral, os povos indígenas estão bastante atentos e apreensivos com a votação, que começou em setembro de 2021, quando o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra a tese do marco temporal, destacando que, abre aspas, autorizar a perda da posse das terras tradicionais por comunidade indígena significa o progressivo etnocídio de sua cultura, além de lançar essas pessoas em situação de miserabilidade e aculturação. Fecha aspas. De lá pra cá, mano, outros 3 ministros votou contra o marco temporal. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Roberto Barroso. Outros 2, Nunes Marques e André Mendonça, votaram a favor. Falta votar os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes
e Rosa Weber. E vocês podem enviar e-mails para eles exigindo que votem contra o marco temporal. O julgamento vai voltar a ser discutido no dia 20 de setembro de 2023, mas outra preocupação que foi gerada com a votação e exposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, foi a tese alternativa levantada por Alexandre de Moraes. O ministro indicado pelo ex-presidente golpista Michel Temer tentou apresentar uma proposta de conciliação entre os indígenas e os latifundiários, propondo que uma indenização seja paga aos ruralistas que reivindicarem uma propriedade localizada em território indígena, desde que eles apresentem uma certidão que diga que a terra pertence a eles. É muito provável que isso aumente os casos de invasão e grilagem, ou seja, a apresentação de documentos falsificados. No final de julho desse ano, eu tive a oportunidade de conhecer a terra indígena Puianaua na Amazônia Acreana. Esse povo vivia em paz até 1901, quando o coronel Mâncio Lima, que hoje dá nome para o município em que o seu território está localizado, começou a tentar dominar eles. Ele conseguiu fazer isso em 1915, quando passou a escravizar os Puianaua, separando os homens das mulheres. Eles foram trabalhar nos seringais e elas no roçado. Eles foram escravizados até 1950, quando o coronel morreu. Mas aí, os Puianaua já não tinham mais seu território e começaram um processo de retomada. Em 1977, a FUNAI fez os primeiros estudos para identificar a terra indígena Puianaua, que só foi demarcada em 2001. Se a tese do marco temporal valesse nessa época, é possível que o povo Puianaua não tivesse sua terra demarcada, já que eles ainda estavam num processo de retomada, se reorganizando depois de décadas de escravidão e de expulsão do seu território. Na nossa visita, a gente pôde ver o quanto a natureza é respeitada e conservada pelos Puianaua. O cacique Joel, liderança do povo e vereador em Mâncio Lima, falou para nós uma coisa que me marcou bastante, que eles tiram da natureza aquilo que eles precisam para sua sobrevivência, mas que eles não tiram dela nada para vender para fora da aldeia. Ou seja, não existe entre eles essa visão capitalista europeia da natureza como uma fonte de recursos para ser comercializados. Essa é a lógica que deu início à colonização do continente americano e à escravização dos africanos, quando os europeus acumularam as riquezas que eles têm hoje às custas da exploração alheia. E mesmo retirando coisas da natureza para sua sobrevivência, os Puianaua ainda faz questão de repor o que foi tirado. Eles mantêm hoje um grande projeto de reflorestamento da Amazônia chamado Aliança Reflorestar, liderado pelo PUE. O maior objetivo do projeto é reflorestar os 1.500 hectares das suas terras que foram desmatados no passado por grandes fazendeiros, antes da demarcação, mas ele está começando com a plantação de 30 mil mudas em 9 hectares. Quanto mais territórios indígenas demarcados, mais floresta de pé, mais natureza conservada, mais equilíbrio climático, inclusive aqui em São Paulo. E por falar em São Paulo, vocês conhecem os povos indígenas que vivem aqui na capital e na região metropolitana? Eu já fiz um vídeo falando sobre o povo Pancararu do Real Parque, mas eu ainda vou fazer outros falando do povo Guarani do Jaraguá e dos 14 povos que vivem em Guarulhos. Acompanha aí. E bora começar a falar mais sobre o reflorestamento da Mata Atlântica, hein? Falou!